Educação pós-pandemia: como preparar sua escola para voltar às aulas. É preciso cautela, mas também um olhar atento para os novos desafios que incluem a adoção de um modelo de ensino híbrido, a adaptação aos protocolos de saúde e a criação de um sistema de gerenciamento de crise. Olá, meu nome é Luciana, vou estar com você nesta apresentação. Volta às aulas pós-pandemia. Turmas reduzidas, carteiras mais afastadas, salas com janelas abertas, ambientes bem higienizados, todos usando máscaras, alunos, professores e funcionários, e nada de aglomerações, nem mesmo nos intervalos. Esse é o cenário esperado nas escolas brasileiras com pós-pandemia. Passado o choque da suspensão repentina das aulas, gestores escolares agora se preparam para pouco a pouco voltar às aulas. Apesar de não ter uma data específica para o retorno das atividades escolares, já percebemos que alguns estados estão planejando o retorno presencial das aulas. A previsão é de que apenas 20% dos alunos estarão presencialmente nas escolas. De fato, há muita coisa para planejar. O cenário de crise existe, e infelizmente, os próximos passos não estão totalmente claros. Objetivos: disponibilizar orientações pontuais, assim como uma estreita parceria entre a família e a escola que, dependendo da faixa etária da criança, necessitará de mais ou menos ações dos educadores. Será uma segurança a ser construída em processo por todos os envolvidos. Público-alvo: este material é direcionado para diretores, professores, alunos, pais, jovens e demais interessados. Características do curso: a EAD Capacitar é uma empresa que busca continuamente a satisfação de seus alunos e parceiros. Com muito esforço e dedicação, temos trabalhado para produzir cursos com conteúdo de boa qualidade a um preço bem acessível a todas as pessoas e empresas. O resultado deste bom trabalho tem como objetivo com que várias pessoas venham a depositar sua confiança na EAD Capacitar. Responsabilidade social, EAD Capacitar. Uma empresa com responsabilidade social visa o bem-estar de todos, tanto dos funcionários, quanto das pessoas que contratam seus produtos e ou serviços. Lembrando que esse tipo de valor tem que ser algo genuíno e voluntário, que tem que partir da empresa sem nenhum tipo de interesse associado a não ser o de causar um impacto positivo à sua volta. Na EAD Capacitar, entendemos que é necessário pensar na visão de um todo, no aspecto comunitário. Afinal, a nossa empresa é feita por pessoas, tanto as que trabalham nela quanto as que fazem negócios com ela, podendo ser acionistas, consumidores e fornecedores. Módulo 1. Neste módulo vamos considerar como fica a volta às aulas presenciais depois do isolamento. Depois de tantos meses sem aulas presenciais por conta da crise da Covid-19 pelo mundo, muitos países já estão voltando à normalidade e aqui no Brasil nós, aos poucos, estamos ensaiando uma volta às salas de aula. Para que o retorno seja feito de maneira segura e tranquila por aqui, medidas de segurança precisam ser adotadas e ficar de olho no trabalho feito por outros países pode ser uma alternativa para tranquilizar as famílias. Mesmo sem uma data definida, alguns estados já publicaram decretos com regras para a volta às aulas nas escolas. O objetivo é dar tempo que as escolas se adequarem às novas regras. Protocolos de segurança. A volta deve acontecer de maneira gradual, tanto para as escolas da rede pública quanto as da rede particular. Para que isso aconteça de maneira segura para os alunos e a equipe escolar, algumas regras precisam ser seguidas. A seguir, listamos algumas que já foram impostas por outros países para tornar a retomada segura e que podem ser utilizadas como inspiração.
Desinfecção da escola. Medidas extras de limpeza nas escolas são uma das regras mais comuns. Em diversos países que já voltaram às aulas presenciais é comum desinfetar os ambientes antes dos alunos chegarem e também durante o período de permanência deles na instituição. Maçanetas, interruptores e banheiros são limpos várias vezes durante o dia. Na China, por exemplo, onde as medidas são mais rigorosas, tendas de desinfecção foram instaladas na porta da escola. Todos ao chegarem precisam passar pelo local para a correta asepsia e segurança dos colegas de classe. Medição de temperatura. Ao chegar na instituição é obrigatório que o estudante meça a temperatura, já que a febre é um dos sintomas mais comuns do Covid-19. Durante intervalos sistemáticos, a medida deve ser refeita. Pequim, capital da China, foi além e distribuiu pulseiras inteligentes. Elas fazem medição em tempo real dos alunos que é enviada diretamente para os pais por meio de aplicativo. Caso a temperatura passe dos 37 graus e o estudante comece a ficar febril, um alerta é enviado aos professores que acionam a equipe responsável para a retirada imediata do aluno da instituição. Uso obrigatório da máscara. Assim como o uso obrigatório nas ruas, dentro de sala a recomendação permanece. Apesar do distanciamento de 1,5 metros recomendado no Brasil e em alguns países de 2 metros das carteiras, as máscaras precisam ser utilizadas, inclusive nos pequenos. A recomendação é ainda que máscaras reservas sejam enviadas pelos pais para que os estudantes possam fazer as trocas do aparato, assim como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em Israel e França, por exemplo, as medidas são mais brandas. Até a 4ª série as crianças menores estão dispensadas de usar a máscara. Mas em ambos os casos, é necessário que a escola disponibilize o aparato caso o estudante sinta algum sintoma da doença. Revezamento em aulas presenciais. Por conta do distanciamento necessário entre as cadeiras, o espaço para os alunos fica limitado dentro de sala. Por isso, a recomendação é que as turmas sejam divididas em mais salas ou exista revezamento entre as turmas e horários diferentes de entrada, saída e recreio. Para aquelas escolas que não possuem espaço físico para disponibilizar mais salas, e para que a medida seja justa para todos, as turmas normalmente estão fazendo rodízios de 15 em 15 dias de alunos em modo presencial. O restante, assiste às aulas normalmente de casa. Na Coreia do Sul as escolas de ensino básico somente podem receber em sala 1 a cada 3 alunos, o restante mantém o ensino à distância. Para tornar o ambiente mais seguro, algumas instituições também adotaram paredes acrílicas nas carteiras para evitar o contágio por meio de gotículas de saliva. A Coreia do Sul também adotou a medida. Lavagem das mãos. O incentivo à higiene constante dos alunos deve ser intensificado. É importante que eles lavem as mãos ao chegarem e saírem da instituição, por exemplo, sem contar a asepsia antes das refeições. A Dinamarca instalou baias com torneiras e sabão para que os alunos façam a higiene sempre que entrarem na instituição. Já a Coreia do Sul distribuiu kits de desinfecção das mãos para cada aluno. Sala sempre arejada. Outra medida super importante para manter o ambiente saudável neste período é manter as salas bem arejadas. A recomendação é que janelas fiquem abertas e que o ar-condicionado seja abolido. Os ventiladores devem continuar funcionando, e caso não seja possível manter a porta da sala aberta, ela deve ser mantida desta forma antes dos alunos chegarem na instituição, durante os intervalos, recreio e depois da saída deles. Na França, por exemplo, essa é uma regra que precisa ser seguida. Grupos de risco afastados. Aqueles que pertencem ao grupo de risco como asmáticos, diabéticos, hipertensos e idosos, precisam ser afastados das funções ou trabalhar remotamente.
A medida é uma forma que o grupo não fique exposto à doença e a uma possível segunda onda da pandemia. Em Israel, educadores com mais de 65 anos foram proibidos de voltar às suas funções. Pais podem decidir. De acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, mais de 1,5 bilhão de crianças e adolescentes ficaram fora das escolas em 188 países pelo mundo nos últimos meses. Apesar de aqui no Brasil a volta acontecer de maneira gradual e obedecendo uma série de critérios sanitários, muitas instituições resolveram consultar os próprios alunos sobre a retomada. De acordo com o Conselho Nacional de Educação, os pais têm o direito de decidir se vão ou não voltar com os filhos para a modalidade presencial sem punir aqueles que querem continuar com o modelo à distância. A recomendação foi citada em um parecer enviado em julho para o Ministério da Educação, que ainda cita que os estudantes não podem ser punidos com faltas caso optem pelo ensino remoto neste período. O documento ainda aconselha que as instituições permitam a modalidade EAD em casos de famílias com doenças pré-existentes que possam ser agravadas com a pandemia. O ensino híbrido, como é citado, ajudaria ainda a minimizar o número de alunos em sala e, por consequência, o contágio. Sua escola está preparada. Ninguém estava preparado para a pandemia que estamos vivendo, mas o aprendizado dos últimos meses não pode ser em vão. As escolas precisam pensar no período pós-pandemia, se organizando para acolher as crianças. Isso inclui a preparação de estrutura. É importante que as instituições estejam inseridas na era digital para que consigam sobreviver a esses novos tempos. A volta dos alunos é a nova escola. Boa parte de algumas competências socioemocionais já precisaram ser desenvolvidas durante o período de isolamento. Como houve uma mudança abrupta de rotina, muitas famílias não estavam preparadas e tiveram que lidar com ansiedade, medo, frustração e estresse. Foram colocadas à prova e tiveram que aprender a lidar com as emoções no olho do furacão. Muitos podem imaginar que tudo estará resolvido com a reabertura das escolas, mas a verdade é que essa será mais uma mudança na vida das crianças. Depois de meses em casa, elas terão que voltar à rotina de acordar cedo, ficar boa parte do dia distante dos pais e a se relacionar fisicamente com professores e colegas em um cenário que ainda exigirá cuidados de prevenção ao vírus. É muita coisa para a cabeça das crianças? Sim e não. Sim, porque elas ainda são muito pequenas para entender tudo. Não, porque elas têm uma grande vantagem: a criança está em fase de desenvolvimento e por isso tem mais facilidade em adaptar-se. Outra coisa que colabora muito é a plasticidade cerebral, que possibilita a formação de novas estruturas organizacionais em respostas às experiências que experimentamos. O papel da escola é acolher essa criança que vive esse momento histórico na sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com o planejamento do currículo escolar. Da mesma forma, não dá para perder a oportunidade de ensinar as crianças a lidarem com a realidade, por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais. Sim, estamos falando de uma escola mais humana, tanto na sua relação com os alunos, quanto com as famílias e professores, pois todos estamos enfrentando as consequências dessas transformações. Talvez, quando o isolamento acabar, ainda não poderemos nos abraçar, mas a escola precisará oferecer esse abraço de outra forma. O que esperar da educação para o futuro? A educação no futuro vai preparar os estudantes para a vida. As salas de aulas terão funções diferentes das de hoje, pois terão como objetivo a prática. A meta maior da educação será fazer com que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico e voltado para a realidade. Conclusão: não tem mais volta, a educação 4.0 chegou. O termo está ligado à revolução tecnológica, que inclui a linguagem computacional, inteligência artificial, internet das coisas e contempla o aprender por meio da experimentação, projetos, vivências e mão na massa.
Quer se preparar para a Educação 4.0? Visite nosso site www.nadecapacitar.com.br. Disponibilizamos este curso para você se preparar para o mercado de trabalho. Conclusão. Chegamos ao final desta apresentação. Preparamos um questionário e assim que você responder às perguntas, você receberá um certificado de participação. Sempre é bom ressaltar que, na ausência de protocolos oficiais, os gestores devem continuar seguindo e acompanhando as orientações dos órgãos internacionais e nacionais de saúde, como a Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde, MS. Nesse sentido, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, desenvolveu um documento com ações de prevenção em escolas. Apesar do documento não conter orientações sobre o retorno das aulas, algumas informações destinadas aos gestores e professores devem ser implementadas, por exemplo. Primeiro, escolas devem promover o distanciamento social. Segundo, ao menos uma vez por dia, limpe e desinfete as instalações da escola. Terceiro, estudantes e funcionários doentes ou com sintomas não devem ir à escola. Quarto, cancelar assembleias, jogos esportivos e outros eventos que possam criar aglomerações. Quinto, informe-se sobre a pandemia por meio de fontes confiáveis. Sexto, atualize ou elabore planos de contingência e emergência para a escola. Sétimo, busque integrar a prevenção e o controle da doença a atividades diárias e a disciplinas. Oitavo, trabalhe com as equipes da saúde e da assistência social para identificar e apoiar estudantes e funcionários que demonstrarem aflição. Eu agradeço a sua atenção e espero ter atendido suas expectativas. Espero te encontrar em outros de nossos cursos. Sucesso e vamos continuar nos cuidando e seguindo de perto os protocolos para que em breve tudo isto tenha terminado.